Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 17, versículo 15. Êxodo 17, 15. Diz assim o texto: Então Moisés edificou um altar, ao qual deu o nome de Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Amém? Queridos, põe a mão sobre a sua cabeça. Fala comigo assim: Senhor Jesus, proteja a minha mente, abra o meu entendimento, que a minha mente não fique vagueando enquanto a palavra está sendo pregada. Eu preciso ouvir e entender a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Sente-se, queridos. Porque eu fiz essa oração, ouça aqui com atenção, irmãos. Você mesmo sabe que é verdade. Quantas vezes você vai orar e a sua mente se distrai com outras coisas? Você está orando, mas ao mesmo tempo está pensando, você não sabe nem o que está orando. Isso pode acontecer até quando a gente está lendo a Bíblia. Você está lendo a Bíblia, o pensamento sai, aí você fala: poxa, que eu não entendi nada do que eu li. Aí você tem que voltar. E às vezes acontece isso quando a gente está ouvindo a palavra, irmãos. A gente não consegue concentração naquilo que nós estamos ouvindo. Isso é ruim, é prejudicial para a nossa fé. Amém? Por isso eu fiz essa oração. Ore sempre dessa forma, em nome de Jesus, para Deus proteger a sua mente, para você conseguir focar no aprendizado das coisas de Deus. Amém? Vamos lá, meus irmãos. O Senhor é a minha bandeira. Esse texto, irmãos, Senhor é a minha bandeira, é uma referência a um altar que Moisés construiu. E Moisés construiu este altar em Refidim, onde ele teve uma batalha com os amalequitas. Os amalequitas era um povo nômade que atacava os viajantes do deserto. E a Bíblia diz que as pessoas que ficavam para trás naquela caminhada de mais de 1,5 milhão de pessoas que saiu do Egito em direção à terra prometida, aqueles que se cansavam, que desanimavam ou que se rebelavam, iam ficando para trás, e os amalequitas os assaltava, tomava o que eles tinham, e muitos deles eles matavam, tiravam a vida. Ouçam bem, meus irmãos, este povo amalequita fez guerra contra Israel, e Deus deu para Moisés uma estratégia. Ele pegou Josué e orientou da seguinte forma: você vai para o campo de batalha com os soldados israelitas. Eu, Arão e Hur, vamos subir ao monte para interceder por vocês. Então Josué guerreou juntamente com o exército de Israel, enquanto Arão e Hur subiu no monte para interceder pela vitória. E diz as Escrituras Sagradas que quando Moisés estendia as mãos, Israel prevalecia, mas os seus braços se cansavam, e então ele baixava as mãos, e aí Amaleque prevalecia.
Então Arão e Hur pega Moisés e senta Moisés numa pedra. E cada um deles, de um lado Arão, de outro lado Hur, seguram as mãos de Moisés estendidas até que todo o povo amalequita, todo o exército de Amaleque fosse vencido. Nós aprendemos aqui que nós não podemos sair para a batalha, seja qual tipo de luta, de dificuldade ou de conquista que a gente se propõe a fazer, a obter. Nós não podemos ir sem que alguém esteja intercedendo por nós. E para que fique bem claro que foi Deus que deu aquela vitória, as mãos estendidas de Moisés fez toda a diferença. Ou seja, a intercessão, o poder da oração. Queridos, ao exterminar o povo amalequita, ao consagrarem-se vitoriosos naquela batalha, Moisés faz um altar. E ele dá um nome para o altar. É interessante que várias vezes, quando nós lemos nas Escrituras que altares foram edificados, sempre quem edificava um altar dava um nome para aquele altar. Então ouçam bem, meus amados. Diz as Escrituras Sagradas que Moisés deu o nome para aquele altar de Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Amém? Nós aprendemos, em primeiro, que é necessário ter alguém que interceda por nós. Então, sempre tenha alguém que ore por você. Eu preciso constantemente que alguém ore por mim. Eu gosto de saber que alguém está orando por mim. Eu preciso que as pessoas orem por mim, porque as minhas batalhas serão vencidas. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que quando o povo de Israel, quando as pessoas se isolavam, os amalequitas venciam aquela pessoa que ousava andar sozinho. Mas quando eles resolveram atacar todo Israel, eles foram resistidos e vencidos. Vejam só, irmãos, a importância de andarmos juntos. Sozinhos, israelitas eram vencidos, derrotados, roubados e até mortos pelos amalequitas. Mas quando os amalequitas resolveram atacar todo o exército de Israel, então, juntos, Israel venceu. Sabe por quê, irmãos? A gente tem ouvido algumas pessoas dizer assim: a igreja sou eu. Não é não. Nenhuma pessoa é igreja sozinho. Nenhum membro é corpo sozinho. Você pode conhecer alguma pessoa faltando um membro do corpo, mas ele continua vivo. Mas você não encontra um membro vivo fora do corpo. Nós precisamos andar juntos, porque os amalequitas dos nossos dias também querem nos destruir. E o inimigo adora, gosta muito quando você se isola. Pessoa isolada é mais vulnerável. Por isso, essa estratégia satânica: você não precisa ir à igreja,
Você é a igreja. Isso é uma estratégia maligna, porque você fica mais vulnerável para o diabo. Irmãos, um membro sozinho não é corpo. Uma ovelha sozinha não é rebanho. Um soldado sozinho não é exército. Uma estrela sozinha não é constelação. Uma abelha sozinha não é um enxame. Então nós precisamos estar juntos. Rejeite qualquer sugestão do inimigo que tente te isolar da igreja. Em nome de Jesus, é estratégia maligna, eu repito isso. Amém, queridos? Mas, falando de bandeira, por que Moisés deu o nome de Jeová Nissi, ou seja, o Senhor é a minha bandeira? Queridos, as tribos de Israel viajavam pelo deserto, caminharam 40 anos, e cada tribo era identificado por suas bandeiras. Quando a gente fala de bandeira, nós estamos falando de identificação. Os movimentos sociais têm suas bandeiras. As agremiações esportivas têm suas bandeiras. Às vezes a pessoa até chacoalha com tanta alegria a bandeira do seu time. As gangues têm suas bandeiras. Bandeira é identificação. Povos e nações são identificados por uma bandeira. O Brasil tem a sua bandeira, e não é vermelha, é verde e amarela. Meus amados, quando você vê num filme um navio com uma bandeira preta e uma caveira desenhada, aquele navio é navio de quê? De pirata, todo mundo sabe, porque eles são identificados pela bandeira. Mas quando você vê uma bandeira branca, você lembra de alguém pedindo paz. A igreja do Evangelho quadrangular tem a sua bandeira. Se tiver como colocar no telão para nós, a bandeira quadrangular. E quando nós vemos a bandeira quadrangular, nós sabemos que é a bandeira da igreja do Evangelho quadrangular. E a gente sabe, Jesus Cristo salva. Jesus Cristo batiza no Espírito Santo. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo voltará. Então, irmãos, quando a gente vê a nossa bandeira, nós sabemos, é a bandeira do Evangelho, da igreja do Evangelho quadrangular. Por que então Moisés chama o altar que ele edificou, consagrando aquela vitória ao Senhor, chama-o de Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, para deixar muito claro que as nossas conquistas, as nossas vitórias, é porque nós temos uma bandeira. Nós precisamos andar debaixo dessa bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Nós precisamos ser conhecidos pela bandeira do Senhor. As pessoas têm que olhar para você e falar, esse aí é de Jesus. Por quê? Porque ele anda debaixo da bandeira. Ele anda debaixo da bandeira. Ele anda debaixo de Jeová Nissi. Ele anda debaixo da unção. Ele anda debaixo da graça. Ele anda debaixo do poder. Ele anda debaixo do nome. Ele anda debaixo do sangue. O sangue de Jesus Cristo. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Meus amados, os exércitos
que saíam para as guerras, geralmente, ia um soldado na frente, um cavaleiro, portando a bandeira, para identificar quem eles eram e para mostrar para os adversários, para os inimigos, com quem eles estavam guerreando. Amém? Então veja só, irmãos, quando você anda debaixo da bandeira de Jeová Nissi, o diabo treme. Eu preguei aqui não faz muitos dias, se eu não me engano, foi a semana passada, que a mulher disse ao pastor: pastor, eu acho que o demônio entrou em mim. Lembra disso? E aí o pastor disse para ela o seguinte: minha irmã, mosca só senta em fogão frio. Se encha do poder de Deus, se encha do Espírito Santo, se encha da palavra de Deus. E quando o inimigo tocar em você, ele vai queimar o dedo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Nós precisamos andar debaixo dessa bandeira, nós precisamos ser identificados pela bandeira, por Jeová Nissi. Meu irmão, olha aqui, o Senhor é a minha bandeira, mas o diabo não quer que você proclame isto, porque ele quer que você ande debaixo da bandeira do drogado, a bandeira do homossexualismo, a bandeira da depressão, a bandeira do doente, a bandeira do fracassado, a bandeira do falido. Ele quer que as pessoas olhem para você e digam: aquele lá é quebrado, aquela lá é doente, aquele lá é um perdedor, aquele lá perdeu tudo, aquela pessoa, ela é isso, é aquilo. Eles querem, o diabo e os inimigos querem querem dar a você um nome que não é seu, que você esteja debaixo de uma bandeira que te apresente como vencedor. Mas quem anda debaixo da bandeira de Jeová Nissi, quem anda debaixo da bandeira do Senhor, quem anda debaixo da bandeira do nome de Jesus Cristo, meu irmão, pode ter certeza, você será vencedor, você será identificado como filho de Deus, e você será também respeitado, porque ninguém se atreverá a tocar em você, a querer lutar com você, porque a nossa guerra não é nossa, a nossa guerra é do Senhor. Nós passamos a fazer parte de um exército de vitoriosos quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Não há ninguém que possa contra o exército de Deus, não há ninguém que possa contra a igreja do Senhor. Está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 18, está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Sabe, não tem inferno, não tem demônio, não tem inimigo, não tem adversário que prevaleça contra alguém que esteja debaixo da bandeira de Jeová Nissi. Se você acredita nisso, diga: eu acredito, e aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus. Bem forte, irmão. Olha aqui, esse exército é poderoso, porque tem como general o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa bandeira. Amém? Digam graças a Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 13, 14 e 15. Diz assim o texto sagrado: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando. Irmãos, olha que coisa linda. Cancelando, fala cancelando. Irmão, cancelou. O escrito de dívida
que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Olha aqui para mim, mantenha esse texto aqui para mim, por gentileza, Pamela. Olha aqui, irmãos. Todos nós tínhamos um escrito de dívida que era contra nós. Nós éramos devedores. E todos nós, irmãos, assinamos esse escrito de dívida. Ou seja, todos nós assinamos a promissória. E não tínhamos como pagar essa promissória. Mas vem Jesus, irmãos. Aí eu gosto do versículo 15. Olha aqui, versículo 15. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Olha só, meu irmão. Sabe o que ele fez com aquele escrito de dívida, com aquela promissória que todos nós assinamos? Eu não assinei, pastor, todos nós assinamos, irmãos. Romanos 3:23 garante que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós. E nós não tínhamos como pagar. Aí vem Jesus. Ele pega esse escrito de dívida, essa promissória, e a Bíblia diz que ele rasga, amém? Ele cancela nossa dívida, e ele crava na cruz. E ele, diz o texto, que ele despojou principados e potestades, ou seja, poderes e autoridades espirituais. Ele despojou. Mantenha para mim, filha. Irmãos, o exército romano, quando eles conquistavam um outro exército, sabe o que eles faziam? Eles tiravam não só as armas, despojavam não só das armas, eles deixavam estes soldados vencidos completamente nus. Não bastando isso, sem armas, sem roupa, olha que vergonha, eles eram acorrentados, um atrás do outro. E aí, irmãos, acredito que o general ia puxando, sabe, aquela fila de soldados acorrentados. Sabe para onde? Para dentro da cidade que eles haviam conquistado. E a população daquela cidade contemplava aquele espetáculo humilhante. Imagine, irmãos, você assistindo uma cena dessa e sabendo que aqueles homens eram os soldados que estavam ali para defender você, e eles estão abatidos, humilhados, despojados, envergonhados, e você também está condenado a ser escravo, porque você não tem mais quem brigue por você. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele despojou principados e potestades, pegou Satanás, os seus demônios, os acorrentou. A Bíblia diz que ele tirou a chave da morte e do inferno. O diabo não tem nem a chave da casa dele. Amém, queridos? Então não precisa ter medo do diabo. Tenha medo de não servir a Deus. Tenha medo de não andar com Jesus. Não medo do diabo. Porque os amalequitas só conseguem atacar e vencer quem anda sozinho. Ande junto com a igreja. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em
união. É na união que Deus derrama a bênção. É na união que Deus faz milagres. E aí Jesus pega os demônios e despoja. E a Bíblia diz que Jesus os expôs ao vitupério. Ó, Jesus dando uma volta lá no inferno com aquele monte de capeta acorrentado. Despojado, amém? Olha aqui, irmãos, e os demoninhos do inferno, os habitantes do inferno, vendo a vitória de Jesus e a derrota de Satanás, tome posse disso para a tua vida. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz assim: graças a Deus, que sempre, não é de vez em quando, sempre, Ele nos faz triunfar. Sempre triunfamos em Cristo. O que nós não podemos, irmãos, é nos isolar, porque a Amalequita só vence quem está isolado. O dia que ele se propôs a enfrentar o exército, eles foram derrotados. Aleluia! Fala aleluia! Fala glória a Deus! Andemos sobre essa bandeira. Levante bem alta a bandeira, proclame o nome de Jesus, exalte o nome de Jesus, anuncie o nome de Jesus, levante bem alta essa bandeira e se recuse a andar debaixo de bandeiras que o diabo sugere para você. Se recuse, em nome de Jesus. Meus irmãos, tem pessoas que você olha para ele, você sabe, você identifica ele pelas características. Ele está debaixo de uma bandeira maldita, de humilhação, de vergonha, de dor. Mas Moisés disse assim: o Senhor é a minha bandeira. Levante o nome de Jesus bem alto, irmãos. Amém? Levante o nome de Jesus bem alto. Fique em pé na presença de Deus. Andemos debaixo dessa bandeira poderosa. Nós seremos sempre triunfantes em nome de Jesus. Carregue essa identidade com você. Quando alguém olhar para você, eles enxerguem a bandeira que você carregue, e você seja identificado como um soldado que pertence ao exército mais poderoso da face da terra, a igreja do Senhor Jesus Cristo.